enviar esses irmãos aí, não vai me fazer passar vergonha. Eu sei que vocês conseguem. Eu sei que vocês são capazes de dar assistência aos santos. Próximo versículo. A fim de que se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não vos mencionar, não sejamos envergonhados por tanta confiança que depositamos em vós. Confirmando o que ele está dizendo. Próximo versículo. Chegava Mas eu considerei apropriado enviar esses mandantes de mim. Eles cuidarão para que a oferta dos prometidos esteja pronta. Eles vão cuidar para que a oferta esteja Pronta. Próximo versículo. Lembre-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Estejam prontos. Não me deixe passar vergonha quando eu enviar os santos aí. E não se esqueça do seguinte princípio. Faz um ano que vocês estão se preparando. O que pouco semeia, o que muito semeia. Quem aqui já viu uma plantação de laranjas? Com quantas sementes se planta uma laranja, Pastor Cláudio? Uma. Quantas outras sementes existem dentro de uma única laranja? Com uma semente de laranja nasce um pé de laranja? Quantas laranjas nascem em um pé de laranja? Eis o princípio da semente. Deus nunca dará semente para quem semeia pouco, mas quem semeia muito sempre terá maior quantidade de sementes para continuar semeando. Não é sobre não ter falta de nada, pastor Heleno, é sobre nunca deixar de ser semeador. E talvez hoje você esteja discutindo assim, qual é o melhor investimento a se fazer. A gente poderia falar disso, mas hoje de manhã eu estava dando uma sondada nisso. Um dos melhores rendimentos hoje está rendendo cerca de 3% ao mês. É muita coisa. 3% ao mês. Jesus disse qual é a porcentagem de rendimento do reino. Quem se lembra? 30, 60, 100. Nunca nenhum governo nesse mundo, nenhuma empresa, nenhuma instituição financeira há de conseguir se comparar ao reino num rendimento de 30, 60, 100. Aleluia! Sabe por que isso, gente? Porque investir no reino é como se dissesse para Deus: eu sou grato por tudo que tenho. Tudo que eu tenho é para honrar o teu nome e me dê mais, para que eu tenha mais condições ainda de honrar o teu nome. E eu fecho essa palavra de oferta liberando para a igreja que este ano ainda é o ano que Deus vai fazer chover sementes nesse lugar. A colheita será em proporções nunca antes vistas e imaginadas por homens. E aquele pastor Neto que semeia com lágrimas colherá com muita alegria. Senhor, nós oramos nessa manhã para que a prosperidade bíblica se estabeleça na vida desses irmãos e desta casa. Ó Deus, que a prosperidade do Senhor venha, que o teu favor desça sobre esta casa, abra as comportas do céu sobre este lugar, porque teu é o reino, tua é a glória e o poder, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre.
Bom dia, irmãos. Quero te convidar você ainda a ficar com seus olhos fechados. Que nós possamos continuar nesse ambiente da presença do Senhor. Sim, Jesus. Senhor, nós conseguimos entender quando os discípulos estavam naquele monte, Senhor, envolvidos pela Tua glória. E eles não queriam sair dali porque a Tua presença e a Shekinah, a manifestação do Senhor, tomou conta daquele monte. E queremos declarar, Senhor, como os Teus discípulos, nós não queremos sair daqui. Vamos montar barraquinhas, vamos montar as nossas tendas aqui, porque aqui queremos ficar o resto das nossas vidas. Sim, Jesus, inunda os nossos corações dessa manhã. Inunda os nossos corações dessa manhã, Jesus. Traga, Senhor, a Tua paz, Senhor. Traga, Senhor, a paz que excede todo entendimento. Sim, Senhor, enche as nossas vidas com o Teu amor, que lança fora todo o medo. Manifesta, Senhor, a Tua glória, porque o Senhor já está aqui. Mas nós queremos o manifestar da Tua presença. Queremos ouvir, ó Deus, os umbrais tremeres ao som da Tua voz, Jesus. Queremos nos juntar com os querubins e serafins, ó Deus, e declarar: Santo, 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 por toda a eternidade, Deus. Manifesta a Sua glória nessa manhã, amado Pai. Misericórdia, Deus, sendo elas causas de nós não sermos consumidos todas as manhãs. Manifesta, Senhor, do Teu poder em nossas vidas, a Tua graça, Senhor, sendo a qual, Deus, nós não existiríamos, Senhor. Manifesta, Senhor, do Teu amor e o Teu cuidado para com os Teus filhos, ó Deus. Sim, ó Deus. Entendemos quando o salmista fala que o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou um ninho para si, mas nós não ficamos desguardados porque nós encontramos os Teus altares, ó Deus. E o que é que nos satisfaz? É o Teu altar, é a Tua presença. Oh Deus, é isso que nós desejamos, a Tua presença, Yeshua HaMashiach. É a Tua presença que nós desejamos mais do que tudo. Mais do que tudo, é a Tua presença nós desejamos essa manhã. Senhor, nós desejamos Tua presença. Se você tem algo aí no teu coração, começa a liberar aos céus.
Senhor, daqueles que estão, Senhor, sob direção do Teu Espírito, para, Senhor, manifestar do Teu reino em Pindamonhangaba. Abra o Teu coração nesta manhã. Abra o Teu coração nesta manhã. Manifeste algo aos céus. Manifeste algo aos céus. Saia da tua normalidade. Saia da sua segurança. Saia do tempo que você fez as tuas próprias forças. Deus está dando um novo tempo, novos fundamentos. Ofereça algo diferente ao Senhor. A Bíblia diz que nós vivemos em novidade de vida. Vivemos em novidade de vida. Ele espera de nós um novo cântico. Ele espera de nós uma nova canção. Libera isso aos céus. Nada vale se nós não tivermos um coração incendiado de paixão por Jesus. Estudamos, nos formamos, corremos atrás, voltamos a estudar, vamos em conferências, vamos em seminários, organizamos, mas se nós não tivermos a presença, não vai adiantar de nada. Somos mais do mesmo. Se nós não carregarmos a presença, somos mais do mesmo. E quando nós tivermos a presença, nós vamos carregar, e carregar a presença, ela requer sacrifício. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. 6 passos, sacrifício. Mas o que importa não é o sacrifício, o que importa é o que nós estamos carregando, é a presença. Por isso que nós não olhamos para o material, nós não olhamos para a quantidade de pessoas, nós olhamos para a presença. O que nos motiva e nos cativa a trabalhar, a fazer, não é a estrutura, não é a performance, é a presença. Sem a presença nada podemos fazer. Sem a presença do Senhor nada podemos fazer. Entendemos quando Ele fala que nós seremos como sepulcros caiados, cheios de sofismas humanos, cheios de autoridades humanas, porque nós temos a presença. Temos apenas letras, temos conhecimento, porque não é sabedoria, temos conhecimento, mas sem a presença. A própria Bíblia fala que a palavra mata, se nós não tivermos o Espírito para vivificá-la em nós. Amém?
bom dia, graça e paz, feliz por ter vocês aqui, né? Sim, pastor, primeira vez está vindo, seja muito bem-vindo, pastor. É diácono? Então receba. Cadê o óleo? Vamos, já não estou brincando, pastor. Nós falamos aqui que aqui é café de pastores, líderes e fominhas. Nós não olhamos para títulos. O título serve para a gente poder ter uma, se é que pode falar, uma tal de hierarquia, uma organização dentro da igreja. O que vale é o coração. O pastor Levi, quando ele nos ordenou em 2016, ele nos levou a pastor, ele falou: eu só quero reconhecer diante da igreja aquilo que vocês já fazem no teu dia a dia. Claro que existe uma unção, claro que existe algo de Deus no mover da ordenação, mas ele só estava reconhecendo o que nós já estávamos praticando diante de Deus. Davi, quando foi ungido, Deus já o reconhecia como rei. Ele ainda não tinha idade, não tinha autoridade, ele não tinha o conhecimento de rei, mas Deus já o via como um rei. Então não se prenda a títulos, se prenda ao propósito que Deus te chamou. Amém? Pastora também, feliz por estar aqui, né, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, honrando com a sua presença. Aos demais pastores, né, que estão aí, abrindo mão do seu sábado de manhã, para nós termos esse momento de confraternização, de mesa, do compartilhar da palavra, do ter esse momento de adoração, esse momento de entrega. Quero confessar aos irmãos que eu esperava que tivesse mais pastores, mas sabemos que cada um tem a sua agenda, cada um tem a sua dinâmica de igreja, que muitas vezes impede. Então vamos trabalhar para que no próximo café tenhamos mais pastores. Lembrando que esse café não é do Ministério Shekinah, esse café é da cidade, né? Nós temos como direção, nós sentimos como direção em fazer aqui, por questão de logística, porque senão fica muito lá no sul. Nós tentamos fazer cada mês numa igreja. Infelizmente, nós sabemos o coração de todos os pastores, que querem sempre dar o melhor, e nesse intuito de dar o melhor, nós nos perdemos lá em Itapoá, e ficou uma competição. Cada um queria servir mais do que o outro, cada um queria fazer melhor do que o outro, fazer melhor do que o mês passado, e deu ruim. E nós estamos seguindo o exemplo de duas igrejas que são nossas mães. Primeiro, o Mevan, lá em Itajaí, que faz esse café há não sei quantos anos, e nós participamos muito tempo lá, e sempre funcionou dessa forma, sem dar nada de errado, pelo menos para nós que estávamos do outro lado, né? Não estávamos nos bastidores. E depois que nós paramos de ir na cena, nós fomos na Mevan, nós começamos a ir em Joinville, na igreja do pastor Casas, que é o pastor do nosso pastor Levi. E lá nós vamos todos os meses, inclusive hoje, né, o café, lá também. E também exclusivamente na cena. Então todas as igrejas da região vão lá no segundo sábado do mês. Então não perde a estrutura, né? Eu sei que hoje nós somos aqui em alguns pastores, alguns líderes, mas ganhando proporção. E se nós fizermos dessa forma, de cada mês numa igreja, futuramente pode ser, não vou dizendo que aconteça, mas pode ser que nós tenhamos algum tipo de confusão. Então, para evitar isso, peço aos irmãos que, quando nós falarmos em café, vocês entendam que nós estamos abrindo a nossa casa para receber os pastores. De maneira nenhuma nós queremos pegar a ovelha e roubar membro de ninguém, até porque nós queremos cuidar dos pastores. E o propósito que Deus nos chamou para Pindamonhangaba foi justamente esse, o cuidado, né? Então, a nossa igreja, nós estamos aqui cuidando das nossas ovelhas, e Deus nos levou, através de uma palavra, a trazer uma palavra de alinhamento com os pastores da cidade de Pindamonhangaba, porque aqui está um grande exemplo, que os pastores precisam andar com unidade, em união. Quando você oferece, abre o espaço para você ter um momento do compartilhar da mesa, dentro da minha humilde opinião, eu correria para esse lugar, porque eu vou estar com outros homens de Deus, para compartilhar das minhas dores, e também testemunhar das minhas vitórias. Nisso eu vou ensinar,
e também eu vou aprender. Então é esse o foco, esse é o propósito do Café de Pastores. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo: não existe ninguém sábio o suficiente que não possa aprender mais nada, mas também não existe, desculpa a palavra, mas burro o suficiente que não tenha nada para ensinar. Então nós temos que tirar as nossas vestes reais, me entenda da boa forma, de donos de igreja, e saber que nós também temos algo para aprender. Assim como nós temos algo para ensinar. Vai ter momento em que nós estaremos sentados e você vai estar ministrando. E nós vamos estar aprendendo com aquilo que Deus colocou sobre a tua vida. Porque nós temos essa plena consciência que o reino de Deus não se move por uma placa, mas se move por uma bandeira. E nós estamos caminhando, se movendo por uma bandeira, e não por uma placa. Então, muito feliz por você ter aberto mão do teu sábado de manhã. Poderia estar lavando o seu carro, né? Poderia estar aí fazendo uma feijoada. Se estiver fazendo lá, me avise, me convide. Poderia fazer qualquer outra coisa, mas você abriu mão da sua manhã para estar do compartilhar conosco. E nós nos sentimos muito honrados. E peço que para esse mês que vem nos ajude em divulgação, um convite. Se for preciso buscar, eu preciso acordar, nem que chegue atrasado, né? Eu cheguei mais atrasado que o senhor. De manhã, meu filho joga bola aí no campeonato da municipal. E graças a Deus o jogo dele hoje foi aqui perto. Mas foi às 8 horas da manhã, numa friaca. Né? Tava frio de manhã. Né? E eu sou do sul, não sinto frio. Tô brincando, eu sinto frio e tava frio. Né? Tive que colocar lá. Para quem não conhece, ali atrás da Suelen está a Japona. Vocês falam Japona aqui? Então tá a Japona. E porque estava frio de manhã, aí terminou o jogo, eu já vim correndo. Mas não queremos falar da gente, né? Nós queremos falar daquilo que está sobre nós. Então, queria te convidar a você abrir a sua Bíblia, Salmo 73. Eu te peço perdão de estar usando o celular, é porque, né, vocês viram que minha esposa falou que o carro não quis trabalhar hoje, e a minha Bíblia estava dentro do carro, já Bíblia, violão, chofar, está tudo preparado, já estava armado, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Salmo 73, um salmo de Asaf. Aleluia. Amém? Todos acharam aí? Salmo 73, ele vai dizer assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Não há aperto na sua morte. O seu corpo é forte e sadio. São livres das tribulações dos mortais. Não são afligidos pelos males humanos. Portanto, a soberba lhe serve de colar. Veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Não tem limites às imaginação do seu coração. Zombam e falam com malícia. Com sua arrogância, ameaçam com opressão. Erguem a boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta a eles e bebe a água em abundância. Dizem: como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? São assim os ímpios, sempre em segurança, em suas riquezas, e as suas riquezas aumentam. Na verdade, em vão purifiquei o meu coração, em vão eu lavei as minhas mãos na inocência. O dia todo eu sou afligido, sou castigado a cada manhã. Se eu tivesse dito, falarei assim, teria traído a geração dos teus filhos. Quando tentei compreender isso, fiquei de sobremodo perturbado. Pai, nós estamos diante da tua palavra, e diante dessa palavra nós queremos ser moldados. Diante dessa palavra, ó Deus, nós queremos ser transformados para viver de glória em glória. Sabemos que é a verdade, Senhor, que nos liberta. Venha falar essa manhã aos nossos corações, para que a tua verdade venha moldar algo em nós. E depois o Senhor venha nos usar-nos para que possamos moldar também, para levar essa palavra para moldar as outras. No nome de Jesus eu te peço, Pai.
Amém. Amém, meus irmãos? Então aqui está um salmo de Asaf. E uma vez eu ouvi uma história de um pregador. A história não se sabe o certo, mas diz que essa história de Asaf, quando ele escreveu esse salmo, foi um salmo simultâneo à 2 Crônicas, quando Salomão estava para fazer ali a entrega do templo, né, de Salomão. E Asaf, ele era o responsável pelo momento de adoração daquele lugar. Se nós lermos lá 2 Crônicas 7, você vai ver, né, que eles fizeram sacrifícios, não sei quantos mil bois, não sei quantas mil ovelhas, não sei quantos dias de festa. Então eles tiveram um momento de estar inaugurando o templo de Salomão. E aí 2 Crônicas vai dizer que a glória do Senhor encheu aquele lugar com a sua nuvem espessa, com a sua presença manifesta, né, para os irmãos da casa. É aí que está a manifestação da Shekinah do Senhor, algo que você vê o poder de Deus, que você consegue ver com os teus olhos, consegue apalpar. Então, naquele momento, a casa do Senhor se encheu da glória dele, se encheu da presença do Senhor, de uma forma que nem os sacerdotes, nem ninguém no templo conseguiam ficar de pé, com tamanha presença de Deus. Nessa atmosfera de adoração, nessa atmosfera de presença, nessa atmosfera de glória dos céus, Asaf estava conduzindo as canções, junto com os outros tangedores. E o historiador não, na verdade o mensageiro lá, o pregador daquele dia, estava falando que é história, não tenho como te provar isso, estou te contando uma história, que é bem provável que nesse momento Asaf estava passando por uma grande tribulação na sua casa. Os seus filhos serviam também diante do altar, mas o historiador lá, o pregador, disse que bem provável que havia uma enfermidade no seu lar. Então ele começou a ver toda aquela manifestação daquelas obras, aquele templo glorioso, as pessoas ofertando com generosidade, as pessoas trazendo muitos animais para serem sacrificados, e ele estava passando por uma circunstância emocional muito forte, sendo atribulado. Aí ele estava dizendo que foi aí que lançou esse salmo. Vendo a prosperidade dos outros e olhando para a minha realidade, os meus pés quase se desviaram. Olhando a circunstância de todos aqueles, e vamos trazer, ali está dizendo dos ímpios, mas nós podemos trazer para uma realidade, aqui nós estamos líderes e pastores. Eu também pedi a permissão de estar transmitindo essa mensagem, para que essa mensagem também possa chegar a outros lugares, a outros pastores, que assim como nós, muitas vezes, recebe o trabalho, recebe o encargo, mas nós não sabemos como lidar com as emoções, não sabemos lidar muitas vezes com os momentos de dificuldade, nós não sabemos lidar com momentos de tribulação, onde nós somos afligidos por causa das tribulações, e no decorrer desse tempo, sem ter a humildade de pedir ajuda, por quê? Porque pastor é super-homem, pastor é macho, como nós falamos lá no sul, pastor é forte o suficiente, eu não posso mostrar a minha fraqueza para ninguém. São afligidos na sua alma, são afligidos no seu corpo, e nós entendemos que toda alma aflita, ela gera uma consequência no corpo, e o corpo não, também no corpo de Cristo, mas no seu próprio corpo. E se você puxar na sua memória, você vai lembrar de pastores que entraram em depressão, pastores, líderes que abandonaram seus lares, abandonaram suas igrejas, abandonaram sua fé, e quando não muito, amarraram uma corda no pescoço e suicidaram. Não é difícil nós ouvirmos histórias assim. Homens que era para dar direção, me perdoe se você crê ou não, mas nós estamos como pai, e na visão de pai para dar direção, não para praticar o paternismo, mas pai para dar direção,
Somos exemplos para uma geração. E a mensagem que nós estamos dando é que nós estamos fracos, caídos, oprimidos, dando a vitória para o diabo. E quando isso acontece, muitos amarram uma corda no pescoço e tiram sua própria vida. Então, por que isso acontece? Porque as tribulações vêm, as circunstâncias ruins vêm, mas nós temos que ter esse momento, e eu acho muito interessante quando Deus já tinha estabelecido isso, que o cordão de 3 dobras não se quebra. Então ele não fala que é para ficar sozinho. Quando ele faz Adão, ele fala, não é bom que o homem fique só. Porque, né, a Bíblia diz, na tua Bíblia não diz, mas na minha eu vou colocar na capa dela, né, que mente vazia, ela é a oficina do diabo. Né, uma frase que tem por aí. Se a mente está vazia, não tem ninguém para você compartilhar, as tuas atitudes podem ser erradas. Quantas atitudes erradas eu já não tomei por não pedir uma opinião, inclusive dentro de casa? Eu querendo ir para a esquerda, minha esposa querendo ir para a direita, o caminho certo era para a direita, mas dentro do meu orgulho eu não vou reconhecer que eu estou errado, nem que eu tenha que dar uma volta gigantesca, mas eu vou pegar a esquerda, por causa do orgulho. E nós, como líderes, a Bíblia fala que Deus resiste, Deus não gosta, Deus não anda com o orgulhoso, Ele quebra o soberbo. Então é melhor nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, do que ser quebrado pela potente mão de Deus. Então, dentro dessa palavra, aos pastores, aos líderes, diáconos, presbíteros, profetas, nós somos chamados a cuidar da noiva de Cristo. Não foi para isso que você chamou? Você foi chamado? Você não foi chamado para montar uma igreja, para colocar uma placa com um nome doido, né? Porque o nome da igreja de vocês é bonitinho, né? Nova Vida, né? Bonitinho. Aí você vai falar, não, eu sou da Shekinah. O que é Shekinah? É palavrão? O que é isso aí? Aí você toda vez tem que explicar o que é Shekinah. Né? Pena que hoje não teve o pastor Anderson, né? Peniel. O que é isso? É de comer? Mas então não foi para isso que você foi chamado. Para você alocar um espaço ou construir um espaço, chamar algumas pessoas para ter um tablado, para mostrar uma performance, para montar uma outra religião, ou então para bater na outra religião, ou então para dizer que o irmão do lado é errado e você é o certo. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para cuidar da noiva dele. Deus te chamou para que você pudesse participar com ele. Efésios fala que você iria ser glorificado com ele. Você ia reinar com ele em glória, diz a Paulo aos Efésios. Então, não depende de nós. Existe até uma música que é tudo sobre ele, nada depende de nós. O nosso nome, nós temos que ser como João. É necessário que ele cresça e nós venhamos a diminuir. Mas o que nós vemos no nosso tempo contemporâneo é necessário que ele diminua, porque o nome dele já está grande. Então é necessário que ele diminua e que eu cresça. É necessário que a minha placa cresça, é necessário que o meu ministério cresça, é necessário que o meu nome cresça, porque Jesus, vem comigo que você está bem. Deus, me segue que vai dar certo lá no final. Nós não dizemos isso com as nossas bocas, que não somos loucos de falar isso. Mas as nossas atitudes dizem isso. A nossa forma de trabalhar diz isso. Jesus, você pode até entrar, mas você vai ficar lá atrás como visitante. Deixa aqui que a igreja é minha. E não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para gastar as nossas vidas. Gastar. Você já viu alguma coisa ser gasto e ser glorificado por isso? Não tem como. Pega uma borracha e começa a apagar uma história que foi escrita de uma forma errada, para que depois você possa construir novamente a história correta. Você é a borracha, e você está apagando a história errada das ovelhas, dos irmãos. Você está apagando, você está se gastando. Daqui a pouco, quando terminar a folha, você vai estar desse tamanhinho, a borracha vai estar desse tamanhinho.
Mas daí Deus fala que nós somos cartas vivas, escritas pela mão dele. Aí ele vem escrevendo, a minha história para você é essa. Aí você consegue entender o salmista dizendo que todos os seus dias já foram escritos, a partir do momento em que nós permitimos que a mão dele escreva a nossa história. Aí é ele, aí não sou mais eu. Aí é necessário que ele cresça e eu diminua. Não sei aos irmãos, mas aqui na igreja a gente fala para os irmãos que a palavra a ministrar, de todas as suas traduções e interpretações, mas uma parte da palavra ministrar significa servir. Então, quando eu estou ministrando aos santos, eu não estou me colocando sobre eles, eu estou me colocando sob, é por baixo. Nós, como líderes, nós fomos chamados para que a noiva de Cristo venha ficar mais perto dele. Então nós somos pilares, nós somos base. Eu falo aqui para os irmãos, dentro a vida de um pastor, ela é uma pirâmide. Não sei para vocês, eu trabalhei a minha vida inteira na área comercial. Sempre vendendo, eu só não vendi minha mãe porque é feia, é pecado, né? Mas o resto eu vendi de tudo, e droga também que eu não vendi, né? Mas o resto, o que você pensar, colchão, alho, livro, enciclopédia, Bíblia, o que você pensar eu já vendi, né? Óculos, meu Deus do céu, né? Esse dia eu estava tentando vender meus filhos, são bem bonitos meus filhos, para ver se me dava uma grana, mas ninguém quis. Não, estou brincando. E dentro da área comercial, sempre tem o tal da pirâmide, né? E agora, no Brasil, ele é proibido, por lei, mas vira e mexe, sempre tem umas pirâmides aí, camuflada. Não, isso não é pirâmide, isso aqui é marketing multinível, é a mesma coisa. Mas enfim, nós como pastores somos chamados, e a nossa visão pastoral, ela tem que ser uma pirâmide. E hoje, a situação real, vou dizer, da igreja brasileira, a pirâmide, ela está inversa. Então aqui em cima está o pastor, ou melhor, aqui em cima está o pastor, como cabeça da igreja. Me entendam dentro da mensagem, que o pastor, ele se coloca acima de tudo e de todos. Eu vejo igreja, que o cara fica na igreja 2, 3, 4 anos, nunca se segurou na mão do pastor. Porque para ter uma conversa com o pastor, ele tem que marcar a agenda, ele tem que passar pelos seus subordinados, ele tem que fazer uma pré-eleição do assunto que ele vai falar com o pastor, para ver se é pertinente a estar incomodando o pastor das suas tarefas. Então, tem gente que vai numa igreja, dessas, né, nada contra, mas as megas, que vai passar a sua vida inteira e ele nunca vai ter um momento de sentar do lado do seu pastor. Jogar bola com o seu pastor, contar piada com o seu pastor, tirar sarro do seu pastor. O que não tem nada de errado nisso. Mas nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque o pastor está acima da cadeia alimentar. Está no topo. Qual que é a nossa visão? Nós como pastores, ela é um triângulo invertido. Você percebe que sozinhos nós estamos construindo e elevando o nível, a unção, a adoração das tuas ovelhas. Aí nisso dá trabalho, não trabalho, pastor Thiago? Acorda cedo, dorme tarde, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. No dia de folga você rala, né? No dito dia de folga, parece que é o dia que você mais trabalha. Eu até falei para minha esposa, eu vou enganar. Eu vou falar que nesse dia é meu dia de folga, mas eu vou tirar outra folga em outro dia. É só para enganar as circunstâncias, né? Porque eu falo, é folga, parece que é o dia que mais parece serviço, né? Então, nós fomos chamados para cuidar da noiva de Cristo. A igreja não é nossa. Pastor Casas, uma vez, ele estava falando e ele começou a crescer, e ele é uma referência lá em Joinville, dando direção para muitos pastores, inclusive para nós. Então ele começou a crescer.
a igreja dele começou a ser povoada, e desceu algo no coração dele. Ele falou: eu quero saber quantos membros eu tenho na igreja. E eu vou fazer uma carteirinha de identificação para cada membro. Então eu vou ter uma numeração. Vai ter o membro 1, é aquele que começou comigo lá na garagem. Vai ter o membro 2, que veio, foi ganho. Vai ter o membro 3, vai ter o membro 100, vai ter o membro 1000. Eu vou saber a numeração de cada um deles. E ele fez o orçamento, pegou a gráfica, fez o cadastro de todos os irmãos, gastou dinheiro para dar entrada, para confeccionar as carteirinhas. Os irmãos estavam felizes porque uma grande igreja, eu posso dar carteirada, eu sou da cena, né? Então ele falou: tá tudo certo. No dia que ia ficar, na semana que ia ficar pronto as carteirinhas, o pastor Casas foi orar, e eu falo porque foi ele que contou em público. Ele disse que ele foi orar e Deus falou com ele: por que você está numerando as minhas ovelhas? As ovelhas não são suas. Você não morreu na cruz por ela. Fui eu que morri na cruz por ela. Fui eu que sofri por elas. Então elas não são tuas. Eu te coloquei aí para você cuidar. Irmãos, e me entenda, não me entenda mal. Na palavra, eu quero dizer aqui, dar um exemplo, mas são duas circunstâncias. A Bíblia fala dos cães, correto? Que os cães não vão entrar no reino dos céus. Então, cão, nessa circunstância bíblica, é uma coisa que nós podemos conversar algum outro dia. Mas, do exemplo que eu quero usar, esse dia eu fui no parque da cidade, estava tendo uma feira agropecuária. E nós fomos lá brincando, né, no meio dos bois, aquele cheiro gostoso, né? De cocô de boi, de cocô de cavalo, uns boi desse tamanho que eu nunca vi na vida, pareciam uns dinossauros. E de repente eu fui jogar bola com meus filhos, e estavam cercados assim, aonde eles estavam dando a demonstração de como uns cachorros cuidam das ovelhas. Então o pastor ficava parado com um apito, e conforme era o sonido do apito, era a ordem que ele estava dando para o cachorro. E o cachorro cercava as ovelhas, direcionando as ovelhas aonde o pastor queria direcionar que elas fossem. Então tem que entrar no aprisco lá no portão, ele dava o apito, aí o cachorro ia cercando por aqui, se as ovelhas fossem por lá, ele corria por volta, corria para lá, e ele fazia as ovelhas entrarem num portãozinho desse tamanho. Não me entenda mal. A Bíblia diz em João que Jesus, ele é o bom pastor. Dentro disso, Jesus sendo bom pastor, dentro dessa circunstância, o que nós somos? Justamente esse animalzinho, esse cachorrinho, bonitinho, peludinho, que vai dar a direção para as ovelhas, por onde ela deve andar. Porque se você não fizer isso, a sua ovelha vai se perder. Então nós damos essa condução para eles. Só que nós temos que lembrar que também nós somos ovelha, e precisamos ser curados e cuidados. Então eu coloquei aqui: nós nos doamos, nós trabalhamos, nós sofremos, nos desgastamos, ficamos doentes, trabalhamos sozinhos muitas vezes, né? Eu vejo aqui, tenho uma intimidade com o pastor Tiago, e vejo de toda circunstância, né? Trabalha com a sua liderança, e eu vejo que sempre são os mesmos, né? É o pastor, é o irmão, é o outro irmão, que está sempre trabalhando. E a igreja tem lá 200, 100, 200 pessoas. Então muitas vezes trabalhamos sozinhos, é desgastante. Ninguém nos vê. E o pior, além de não nos verem, não nos ajudarem, mete o pau na gente ainda. Que nós estamos sendo atacados em nossa alma, atacados nos nossos sentimentos. E se nós não tivermos isso guardados, tendo irmãos para compartilhar, muitas vezes a válvula explode. Aí dentro dessa reflexão eu fiz uma pergunta: mas para quê? Para que nós trabalhamos tanto sem receber? Para que nós nos doamos tanto para um povo que muitas vezes não quer entrar por esse caminho? Porque ainda mais hoje, no tempo de internet, as mensagens de coach, as mensagens motivacionais estão levando para longe da cruz, mas é o que as pessoas querem ouvir. E essa mensagem que leva para longe da cruz
são os grandes centros, os grandes movimentos, mas é o que as pessoas querem ouvir. Paulo dizendo a Timóteo, nos últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias aonde você vai pregar e as pessoas não vão querer ouvir a sã doutrina, porque terão comichões nos seus ouvidos e elas vão ouvir apenas o que lhe faz prazer. Então você vem com uma palavra dura de conserto, para de ser safado, para de ser safada, e viva uma vida de santidade. Ah não, eu vou em outra igreja lá, porque lá a palavra é, você vai ser abençoado, é para a direita, é para a esquerda, é para frente, é para trás, eu sou abençoado. Só que essa não é a verdade. Dentro do seu conhecimento, e aqui eu estou no meio de teólogos, estudiosos, se Jesus, se não viesse naquela época, ele viesse hoje, para a nossa realidade, para a nossa igreja, qual seria a mensagem de Jesus para nós? Seja sincero com vocês, eu estou aqui para pastores e líderes, seja sincero. Jesus entraria na tua igreja e adoraria a Deus na tua igreja? Seja sincero, não precisa responder. Assim como ele entrava nas sinagogas, nos templos, para adorar a Deus, mesmo ele sendo Deus, mas para adorar a Deus. Será que ele entraria nas nossas igrejas hoje? E se ele entrasse nas nossas igrejas, qual seria a mensagem para nós? Será que nós teríamos ouvido e força suficiente para ouvir uma mensagem de Jesus? Uma mensagem de João Batista? Você teria suporte emocional e teológico para ouvir uma mensagem de Jesus? Eu estou falando para pastores, eu estou falando para líderes. O que seria das nossas vidas se Jesus entrar aqui hoje e eu falar: Neto, sai aí do púlpito que a mensagem é comigo? Você ia fazer o quê? Falar como Luiz Hermínio, ia sair correndo? Ou ia pegar o cinto e amarrar, né? Aperta o cinto, porque agora o voo vai ser bem muito mais alto. Uma geração rasa, muita palavra, muito conhecimento, sem sabedoria, sem presença. E quando vem uma palavra de conserto: ah, pastor, essa igreja tua aí não vai dar certo não, porque aqui o povo tem outro costume. Me perdoe, mas nós viemos para implantar a cultura do reino. É isso que nós vamos fazer. E graças a Deus que nós não estamos sozinhos, tem outros doidos aí junto, querem pagar um preço. Mas, muitas vezes, lutamos. Para que serve isso? Para que nós nos gastamos tanto? Eu vejo aqui, né, olhando aqui, a pastora eu não conheço a história, mas o pastor Luiz Monteiro, a pastora Sheila, uma vida de sucesso no correio, né? São empresários, né? Vendem na área de têxtil. Eu vejo o pastor Tiago, também bem sucedido na sua profissão. O pastor Cláudio foi bem sucedido até se aposentar e poderia ter outro empreendimento. O irmão não conheço, mas também sei que abre mão dos seus negócios para viver, gastar a sua vida em prol de um povo, que muitas vezes, em vez de nos ajudar, tacam pedra. Mas no dia seguinte, quando dá uma dor de barriga, para quem ligam? Pastor, está doendo minha barriga, ora por mim. Por quê? Para que nós fazemos isso? Para que abrimos mão de uma vida que sofremos há 10 anos atrás? Não tem noção como nós chegamos em Itapuá. Meu avô que pagou a mudança de Curitiba a Itapuá. Itapuá fica 100 quilômetros, 150 quilômetros para frente de Curitiba, sentido Santa Catarina. Meu avô pagou a mudança, porque nós não tínhamos dinheiro para pagar a mudança. A nossa casa, minha mãe comprou as madeiras, as telhas foi o vizinho que estava trocando o telhado, nós pegamos a telha dele. O madeiramento para fazer o telhado foi achado no mato, que alguém destruiu uma casa, jogou no mato, o mato cresceu, e a pessoa foi embora e deixou os madeiramentos lá. Nós tiramos os cupim que tinha, conseguimos resgatar algumas coisas, e fizemos, nós não tínhamos nada. Uma mão na frente, duas atrás. A coisa mais preciosa que nós tínhamos era eu, tinha ela tinha eu. E olha que eu nem sou tão precioso assim, ela é muito mais do que eu. E os nossos filhos. E pronto.
E chegamos lá trabalhando, de pouquinho, chegamos a trabalhar num lugar onde nós gostaríamos de trabalhar. Começamos de pouquinho, devagarzinho, de repente começamos a ganhar promoção, e de repente nós estávamos ganhando bem, vivendo uma vida legal, sustentável. Quando eu nunca imaginei ter o salário que eu estava tendo lá. Nunca imaginei ter a estabilidade, porque foi a vida inteira sofrida. E tendo a estabilidade que eu tinha lá, uma casa própria, um carro legal, podendo pagar nossas contas tranquilo, tirava férias, viajava, comprava roupa a hora que queria, os meus filhos estavam sempre com roupa legal, meu filho treinava no lugar, minha filha fazia inglês. Agora se abre mão de tudo isso, para quê? Porque existe um ideal sobre nós. Entendemos que aquilo que nós queremos não é nada material, não é nada que se corrompe, é algo que é incorruptível. E sabe o que é o mais legal em tudo isso? Que há prazer em abandonar toda essa história de fartura, para viver uma história de escassez, mas com alegria, se doando e trabalhar, levando amanhã e fala, uau, hoje vai ser melhor do que ontem, hoje os irmãos vão ser abençoados, hoje nós vamos pregar a palavra, hoje nós vamos trazer o reino em Pindamonhangaba, uau, com satisfação, tendo a plena certeza que eu estou no lugar aonde Deus queria que eu estivesse, a satisfação no coração. E Asaf estava ali, dentro desse contexto, olhando as circunstâncias, vivendo por vista, os meus pés quase que desviaram, quase ele resvalou para desviar. Mas abra sua Bíblia, no mesmo Salmo 73, versículo 17. Aí ele vai dizer assim, eu quero, por favor. Salmo 73, versículo 17. Obrigado, pastor. O que mais importa na vida de um pastor, ou melhor, o que mais importa na vida de qualquer pessoa, e eu tenho ensinado isso para a igreja, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A circunstância diz que não, até a previsão de futuro diz que não, mas nós não andamos por vista, não andamos por previsões, nós andamos por fé. E o versículo 17 vai dizer, olhando toda essa circunstância, eu quase desviando, lá em casa a enfermidade assolando meus familiares, vendo toda essa fartura no templo, mas lá em casa a escassez, ele diz, até que eu entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente tu o pões em lugares escorregadios, tu o lanças em destruição. Até que, no meio da tribulação, no meio das circunstâncias, no meio do momento de dificuldade, eu entrei num lugar aonde eu sou totalmente suprido. E aqui, caminhando para o final, eu quero te dizer, diante das circunstâncias, aonde nós temos buscado o nosso refúgio, aonde nós temos buscado o nosso refrigério, porque hoje é muito fácil. A minha igreja está caminhando para um lugar que não é muito legal. O que eu vou fazer? Eu vou para a internet, eu dou um Google. O que fazer para a igreja entrar no caminho direito? Eu vou buscar nas coaches. Você vai colocar lá, teologia da prosperidade, teologia da cura interior, teologia da libertação. Cara, tem muita coisa. Muita coisa. Inclusive, fique esperto. Eu estava conversando com o pastor Tiago uma vez, e ele falou assim, cuidado com as teorias de internet, que pode ser lobo na pele de ovelha. E eu vendo isso, eu mesmo vi lá um estudo, e estava lendo, procurando alguma coisa, e li um estudo lindo, assim, lindo. Aí depois eu falei, deixa eu ver, de que é esse site? Era os Mormons, site dos Mormons. Eu falei, uau! Se eles praticassem, pelo menos, né?
Mas enfim, cuidado. Mas tem na internet, tem muita coisa. Nós como pastores, nós não buscamos mais na fonte, porque nós temos agora as metodologias, nós temos agora as formas, as doutrinas, nós temos o parecer histórico da igreja. Mas existe um lugar para nós estarmos. Quando eu entrei no santuário de Deus, eu compreendi qual é o meu lugar. Por mais que eu estou diante de um povo, e aqui eu vejo Josué, com a sua identidade firmada. A circunstância dizia, mas ele é um soldadinho de Moisés. Ele está aí porque ele é parente de Moisés. Não, a sua identidade, não. Deus me chamou para conduzir o povo, ouvindo a voz de Deus e conduzindo o povo. Nós estamos nessa mesma situação. Todos em volta vão dizer, mas é uma igrejinha, numa cidadezinha, né? Num paizinho. Não. Você é alguém que Deus te colocou aqui para dar direção a um povo. Como que você vai dar direção? Sabendo onde é a direção. Jesus falou, é possível um cego guiar outro cego? Por quê? Eles não sabem onde é a direção. Por mais que tomam no ouvido, né? Ou na bengala, mas não sabem onde é a direção. Quem é que dá direção é o Pai. Então Deus te chamou para isso. Quem é que leva a porrada primeiro? É o Pai. Então Deus te chamou para isso. Quando eu digo pai, eu digo como igreja, tá, irmãs? Não ficam, o pastor só fala pai, eu sou mãe. Mas como igreja, uma igreja que pratica a paternidade, dá a direção e firma a identidade. E o que mais está faltando para as nossas igrejas hoje? Direção e identidade. Olha na música. E eu tenho, depois vamos até conversar sobre isso, mas eu tenho um dilema. Sai na internet uma música de fogo. Meu Deus, cara, não tem outro tipo de música. É só fogo. Ninguém fala mais nada. Deus não fala mais nada para as pessoas, só fala de fogo agora. Deus agora fala de aba. É só aba. Então, por quê? Eu sigo o que está na moda. Eu sigo o que está dando audiência. Eu sigo. E as nossas igrejas estão assim hoje. Por quê? Não entram no santuário e falam, Deus, o que o Senhor quer para nós? Dentro do que Deus fala, Deus falou que fez 12 tribos, que faziam 12 coisas diferentes. Não eram 12 tribos iguais. Você copia teu irmão, você copia teu irmão, você copia teu irmão. Não. A sua característica para cá, a sua característica para lá, a sua para lá. Por quê? Nós vamos... Lembra aquele desenho? Nós vamos ganhar o mundo, dominar o mundo. É essa. E para fechar, os teólogos, né? Falando da tal da diáspora. É diáspora. Qual foi o momento em que o evangelho mais cresceu na história? Quando houve perseguição. Os judeus fugiram da morte, e aonde eles chegavam, o evangelho, ou melhor, judeus não, os cristãos, né? Aonde eles chegavam, havia uma igreja sendo criada. Então, se o calo está apertando, é Deus te apertando para que você possa crescer. Deixar de ser moleque, deixar de ser criança, deixar de ser menino, e se tornar um homem, se tornar um pai. O pastor Levi tem um livro, 4 níveis de filhos de Deus no reino. E muitos de nós vivemos como crianças, como bebezinhos. Até falei com o pastor Tiago um dia, brinquei com ele. Nós somos como uma igreja forte, achamos que nós estamos preparados. Pode vir perseguição, pode vir qualquer tipo de circunstância que eu aguento. Estamos rotando ser Hulk, macho. Só que nós estamos tomando todinho em jarra de cerveja. O rótulo por fora é de pessoa forte, macho, homem formado. Mas o conteúdo é todinho, é Nutella. Então, não é uma palavra dura, é uma palavra de incentivo. Para que nós possamos entrar no santuário do Deus Altíssimo. Buscar esse lugar. Por isso que eu não me movo por números. Nós estamos procurando um prédio maior, porque nós estamos precisando já
está pequeno aqui. Mas eu não me movo porque, é uma igrejinha, porque eu não sou igrejinha. Eu estou num espaço pequeno, porque a igreja, ela é gloriosa. A igreja, ela é vitoriosa. Então eu não me movo por placa, não me movo por pensamentos dos outros. Movo pela direção de Deus. A nuvem moveu, estou dentro. A nuvem está parada, segura a onda. É por isso que nós temos que mover. Então, meus irmãos, dentro dessa palavra, eu quero te convidar a você guardar o seu coração. Paulo diz, 2 Coríntios, né? Sou em tudo atribulado, mas eu não fico angustiado. Perplexo, mas não atribulado. Posso passar por qualquer tipo de circunstâncias, mas o meu Redentor vive. E eu sigo o meu Redentor, porque eu entro no santuário todos os dias. E para fechar, quantos de nós desfrutamos da presença de Deus? Desfrutar. Porque nós, como pastores, nós temos um pecado e nós não confessamos ele. Nós só lemos Bíblia para montar mensagem. Nós só lemos Bíblia para ter uma palavra para falar para a vida de alguém. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para se alimentar dela? Qual foi a última vez que você adentrou no santuário de Deus para contemplar a presença de Deus? Porque nós, como pastores, nós somos provedores. Lembra do pai? E uma característica do pai é provedor. Então nós apenas queremos nos alimentar para alimentar alguém. Nós somos praticamente uma máquina de fazer hemodiálise. O sangue até passa por nós, mas não é nosso. É só para alimentar outra pessoa. Qual foi a última vez que você adentrou no santuário do Deus Altíssimo? Qual foi a última vez que você se prostrou diante do altar do Senhor? Não como pastor, como neto, como Suelen. Qual foi a última vez que você contemplou a presença de Deus? Porque eu sirvo a Deus. O azar é o teu se você serve a Deus. Eu sou filho dele e eu busco uma intimidade com ele. O servo não conhece o coração do seu Senhor. Se você serve a Deus, se converta. Porque Deus te chamou de filho. Lembra João 1? E ele veio para os seus não receberam? Mas todos que receberam, ele deu o poder de ser chamado filhos. Então, o convite e o desafio que eu quero fazer para você nessa manhã. Tira a sua capa, você é pastor. Não me entenda mal. Mas diante de Deus você não é pastor. Diante de Deus você é filho. E Deus quer te enxergar como um filho. Permita-se ter um momento de contemplação. E no decorrer do tempo nós perdemos isso. No decorrer do tempo nós perdemos a contemplação de Jesus, porque nós somos mecânicos. Lemos Bíblia, vem uma mensagem, anotamos e pregamos. Lemos Bíblia, vem uma mensagem, anotamos e guardamos ali, para quando surgir uma oportunidade nós vamos pregar. Mas a verdade não fala mais conosco. Então nós estamos andando por um caminho distante, proclamando uma verdade que não é a nossa realidade. Dói isso, né? Mas é verdade. Nós, com as nossas atitudes, nós estamos falando, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu não sou exemplo para ninguém. E Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu sou o imitador de Cristo. Se as nossas atitudes estão envergonhando o Evangelho, pisa no freio e entra no altar, entra no lugar de Deus. Salmo 24, permita-se subir a montanha e ter um encontro com Deus lá em cima, sem máscara, sem veste, sem nada, neto purinho, na sua pior essência, na sua pior característica, mas que nós possamos nos humilhar na potente, na poderosa mão de Deus. Amém, meus irmãos? Não receba essa palavra como uma palavra dura, que na verdade não era para ser dura, na verdade não é dura, né?
lá no sul, eles falam assim, pô, que palavra forte. Eu falei, na verdade não, é os ouvidos que estão fracos para ouvir uma mensagem dessa. Porque estão acostumados a ouvir tantas coisas para o ego ficar... Mas se você quer ir além, né, nós estamos no inverno. E no inverno as árvores, elas perdem todas as suas folhas, não é verdade? No inverno a árvore fica feia. Mas quando é que ela fica forte? É no inverno. Aqui não sei se tem geada, mas lá na minha cidade tem geada. E a geada, nas árvores, quando elas estão nascendo, ela vai deixando a casca dura. Por dentro está viçosa, mas por fora está ressecada por causa do frio. Mas aquela árvore está forte. Aí de repente o inverno começa a passar, você começa a ver as folhas, os brotinhos das flores. Aí começa a exalar aquele cheiro. Mas é no inverno que ela é enxertada. Esse dia nós fomos comprar flor e o pessoal estava reclamando do frio. Ai, que esse frio todo, que aqui não faz frio. Mas estavam com frio. Aí o cara que cuidava da floricultura dizendo, mas é importante, porque é no inverno que elas são enxertadas. É no inverno que as flores, elas criam resistência. Justamente. Então, é no momento de dificuldade que nós somos moldados. No momento de alegria, nós fazemos festas. E quem é que está vigilante na festa? Me diz. Na festa está festando, está comendo, está bebendo, está dançando. Mas no momento de dificuldade, você fica só aqui, ó, esperto. Amém? Fica de pé comigo, por favor. Pastor, puder fazer ali um tangê conosco. Irmãos, Deus espera por ouvir a tua voz. Einstein, né, eu aprendi essa frase, depois que eu aprendi, não larguei mais. Irmã, se a irmã, pastora quiser, por favor, pode ficar sentada. Einstein diz uma palavra, diz que se você quer resultados diferentes, tome atitudes diferentes. Trazendo para uma tradução brasileira, contemporânea e espontânea, segundo Neto. Se você quer mais algo diferente de Deus, saia da casinha. Surpreenda Deus, se que isso é possível. É possível, pastor? Surpreender Deus. Mas enfim, igual eu não ouvi esses dias, né? Deus é como alguém grandão, pastor Luiz Monteiro, brincando de mãe se esconde atrás dessa pilastra aqui, ó, com o filhinho dele, o filhinho miudinho dele, o mais novo, o Cauê, miudinho. O filho está vendo que o pai está ali, mas ele está se fazendo que eu estou me escondendo. E Deus está assim conosco. Se é que é possível surpreender Deus, faça algo diferente do que você fez toda a sua vida. Eu não sei você, mas quando essa palavra entrou na minha vida, surpreenda Deus, faça algo diferente, mudou minha vida. Porque daí a gente vive de novidade. O nosso ciclo religioso se torna diferente. Porque se hoje eu cultuei nessa cadeira, amanhã eu quero cultuar nessa cadeira. Se hoje eu levantei a mão, amanhã eu vou levantar as duas. Se hoje eu balbuciei uma canção diferente, amanhã eu quero berrar. É sempre novidade, é sempre algo novo. Mas o que nós vemos nas nossas igrejas? Mais dos mesmos. Domingo após domingo, segunda após segunda, terça após terça, mais do mesmo. E me perdoe dizer, muitas vezes se torna um chato. Um Deus tão dinâmico, e nós colocamos Deus numa regra. E Deus, se o Senhor não trabalhar nessa regra, o Senhor não é Deus. Então ouse-se, como pastores, ouse-se, se existe essa palavra, não sei, a fazer algo diferente na sua vida. Viver em novidade de vida. Se entregue mais, busque mais, ore mais, leia mais, jejue mais, visite mais, se gaste mais.
noiva está precisando ser adornada, a noiva está precisando ser limpa. Então é nesse lugar onde nós buscamos fundamentos para as nossas vidas como noiva e levamos também cuidado para a noiva que está desamparada. Fecha os teus olhos. Ore ao Senhor. Pai, Senhor, essa palavra veio aos nossos corações de encontro com aquilo que nós estamos passando, ó Deus, e necessitando. Sabendo, Deus, que para prover, Deus, para aproveitar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós devemos mudar a nossa mente. Nós devemos, ó Deus, transformar a nossa mente. E assim, Deus, como Asaf, que olhava por circunstância pelos olhos, nós desfalecemos, ficamos tristes, muitas vezes desencorajados, muitas vezes desanimados. Senhor, olhando pelas circunstâncias, nós perdemos a fé. Olhando para as circunstâncias, muitas vezes dá vontade de olhar para trás, ó Deus, e tentar fazer de uma outra forma, porque nós esquecemos de entrar no Teu santuário. Nós esquecemos, Deus, de entrar na Tua presença. Buscamos, ó Deus, tantas soluções e respostas em lugares que o Senhor não está, em vez de entrar na Tua presença, em vez de entrar, Senhor, no Teu santuário, em vez de subir no santo monte de Sião. Perdoa-nos, ó Deus. Nessa manhã, como pastores e representando os pastores aqui, Pai, que estão aqui nessa igreja, eu quero Te pedir perdão, Deus. Venha ser a nossa fonte, venha ser o nosso fundamento. Senhor, que nós possamos nos humilhar na Tua presença, Deus, ouvir da Tua doce voz, amado Deus. Muitas vezes estão como Marta, correndo, Senhor, e subjugando as Marias que estão nos Seus pés, e Senhor, e criticando as Marias, sendo que ali é o melhor lugar para estar, Deus. Leva-nos nesse lugar, Deus, de encontro, de confronto, de amor. Leva-nos a esse lugar, ó Deus, aonde muitas vezes os nossos fundamentos precisam ser trocados, outras vezes precisamos colocar um véu no nosso rosto, outras vezes precisamos nos humilhar na Tua presença. Leva-nos a esse lugar, ó Deus. Leva diante da Tua presença, Pai, e que um dia nós possamos estar na estrutura de varão perfeito, quando nós entendermos que é necessário que o Senhor cresça e eu diminua. Quando nós entendermos, Senhor, nós queremos entrar nesse lugar, ó Deus, aonde somente o Senhor será contemplado, somente a Tua presença será desejada, somente o Teu nome será entoado. Sim, Jesus, leva-nos a esse lugar. Sim, Jesus, leva-nos a esse lugar. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria convidar os pastores a vir aqui na frente. Vem aqui, ó, para a irmã não ficar se locomovendo. Vamos dar as mãos, vamos orar uns pelos outros.